Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui com a galera do BNB para mais uma live, mais uma aula. Tema tudo a ver com nossas últimas lives aí, falando sobre combinatória. Hoje é quase sequência, ainda que não seja continuação de combinatória. O tema de hoje tem uma ligação muito forte com combinatória e é um tema extremamente injustiçado. Injustiçado. Pedro, injustiçado por quê? Porque a galera vê nele o capeta na terra. Galera tem medo do tema que a gente vai começar a conversar aqui hoje. Só que esse medo, na minha opinião, pelo menos não se justifica. Porque não é o tema do capeta assim. Ele é mais injustiçado. Combinatória é difícil, combinatória. Mas o de hoje não é bem assim. E este tema é probabilidade. Legal? E hoje eu quero começar mostrando para vocês o que é probabilidade, qual é a base, como funciona. Sim, terão mais lives de probabilidade, não é um tema que dá para gente saturar em uma única live. Inclusive, aqui não é nem questão de tempo, é questão de que para você evoluir, você tem que deixar o conhecimento anterior sedimentar, para dar para problematizar em cima dele. Então, hoje eu vou falar da base, do que é probabilidade, do cálculo, vai ter questão que não é de prova, vai ter questão de prova também, então bastante coisa para a gente conversar aqui hoje, tá legal? Lembrando que estamos sempre aí na área, só que para eu escrever, eu vou precisar da luzinha ali. Então já vou vir direto aqui na tela e falando de probabilidade, só contando, tô sem acesso ao chat, tá? Tô sem acesso ao chat, então qualquer dúvida que tiver, galera, manda para mim no Instagram, Prof. Pedro Campos, deixa até aqui de novo, pode mandar para mim qualquer dúvida que tiver pelo Instagram, eu dou uma olhadinha depois da live, respondo para você, inclusive não só depois da live, a hora que quiser, fica à vontade, tá bom? Então, agora sim, voltando, vamos falar de probabilidade, que ficou miquitim, piquitiquitiqui. Agora sim, e bom, o que é probabilidade? O que é probabilidade? Vou até fazer um jabá para vocês. Se vocês forem no meu Instagram, quinta-feira quinzenal eu posto um programa que se chama TBT, Too Bad Thursday. E na quinta-feira passada eu coloquei um na minha timeline, neste momento seria a quarta postagem, a primeira da segunda fileira, vocês vão olhar lá, a thumb é como se fosse uma revista em quadrinhos, tá? E eu falei sobre a probabilidade de você ganhar na Mega Sena, então se quiser, já complemento a live de hoje, dá uma olhadinha lá que eu conversei sobre a probabilidade, uma conversa mais brincadeira, sobre a probabilidade de se ganhar na Mega Sena, fica esse jabá então. E aí, probabilidade é basicamente o cálculo, tá, ou a tentativa de estimativa através de um número, de analisar o quão provável uma situação é de acontecer. Tá? A probabilidade de fazer isso, ela vai analisar o quão provável uma situação é de acontecer. Tá, Pedrão, beleza, mas e se a probabilidade estiver contra algo, mas mesmo assim acontecer? Galera, primeira coisa que muita gente confunde, tá? E até aqui, zombando um pouco da conclusão tirada no vídeo que está no meu Instagram que eu falei para vocês lerem. Vocês verem. O que acontece é o seguinte. A probabilidade, ela é um cálculo estatístico. Então, por exemplo, eu viro para você e falo assim, ó, a cirurgia é muito tranquila, a chance de dar errado é 1%. Cara, se der errado, essa chance não quer dizer nada, tá legal? Essa chance, mas deu, e agora deu, acabou, certo? A chance de acontecer é 99%. Beleza, mas se não acontecer, não aconteceu. Então, a probabilidade, ela não é feita para se analisar casos isolados, certo? Para caso isolado, é lógico, o resultado é o 100%. Mas ela serve, primeiro, para você analisar a expectativa, se algo é uma boa aposta ou não, certo? Probabilidade, quando trabalhada num cenário macro, aí sim, acabou, não tem o que discutir. Então, probabilidade, ela serve para ser usada em cenários grandes, legal? Em cenários grandes, não isolado. Por que no cassino sempre ganha? Pô, o cara chegou lá e quebrou a banca, ganhou uma grana. Ok, só que para cada um cara que ganha uma grana, 1000 perdem. Então, no final, a probabilidade está sempre a favor do cassino. E o cálculo de ganho esperado e perda esperada sempre vai estar a favor dele. Então, de novo,
probabilidade, ela serve para grandes grupos. Ela serve para analisar espaço amostral relevante, não caso isolado. Legal? Entendido isso, então, como que eu calculo uma probabilidade? O que esperar de uma probabilidade? Primeira coisa, probabilidade, ela sempre vai ser na forma decimal, perdão, na forma percentual, um número entre 0 e 100%. A probabilidade, na forma percentual, ela sempre vai ser um número entre 0 e 100%, em que o 0 seria tira o cavalinho da chuva, não vai acontecer, e o 100% seria com certeza vai acontecer, não tem nem discussão aqui, tá? Qualquer número entre esse intervalo é uma probabilidade viável. Uma dúvida que já chegou algumas vezes para mim, e que eu até acho estranho, mas que ela chega com certa frequência, então vale falar, é o seguinte. Pedrão, então probabilidade não seria entre o 0 e o 100, já que 0 e 100 não são probabilidades, eles são certezas? E aí, cuidado. Se você em algum momento pensou isso, você está confundindo probabilidade com possibilidade. Probabilidade é o cálculo, o número que analisa o quão possível algo é de acontecer. 0% é uma probabilidade, 100% é uma probabilidade. Embora para resultado elas representem certeza. O 0% não vai dar, o 100% vai e não tem o que discutir. Beleza? Só que outra confusão que acontece bastante aqui também é a galera olhar para esses números percentuais e admitirem que probabilidade e porcentagem é a mesma coisa. E não confunda isso, não confunda. O óculos dá um reflexo nas iluminações dos spots aqui, me deixa tontão, mano. E o pior é que assim, eu uso óculos só para descansar a vista, né? Porque eu vejo perfeitamente, mas tem um desviozinho ali de 0,25 graus que inconscientemente meu cérebro corrige e com óculos eu não preciso. Mas enfim, cuidado que porcentagem e probabilidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porcentagem é um formato numérico. O símbolo de porcento, que significa sobre 100, é uma forma numérica, assim como fracionário e decimal. Probabilidade é um cálculo estatístico que determina algo. O quê? O que eu já falei 4 vezes. Um número que determina a possibilidade de algo acontecer, o quão provável algo é de acontecer. Então, probabilidade pode ser representada através de uma porcentagem, mas também não. Inclusive, é bem comum, ao invés da porcentagem, a gente representar a probabilidade como fração ou decimal. E aí, neste caso, o 0% seria 0 sobre 100, que é simplesmente 0, e o 100% seria 1, perdão, já dei a resposta final, spoiler, seria 100 sobre 100, que é simplesmente 1. Então, qualquer número entre 0% ou 0, forma percentual e fracionária, e 100% ou 1, forma decimal ou fracionária, qualquer número nesse intervalo é uma probabilidade viável. E não faz sentido algum eu ter uma probabilidade menor que 0%, muito menos uma probabilidade maior que 100%. Ah, Pedrão, mas espera aí, eu vi um dado que nos últimos 3 anos a população carcerária aumentou 200%. E aí? De novo, você está confundindo porcentagem com probabilidade. Porcentagem pode ser o que ela quiser, 200, 300, 1000%. Mas quando eu represento uma probabilidade, ela está limitada a 100. Tá legal até aqui? Crises? Deixa eu ver se minha moeda da sorte está aqui. Vou fazer uma analogia aqui agora. Minha moeda da sorte está aqui. Agora vou pegar que tá lá no fundo. Calma aí. Estou demorando para pegar, porque ela está bem lá no fundo e tem várias coisas. Não devia ter feito isso, mas agora que eu comecei, vou ter que terminar.
E é uma coisa idiota que eu peguei minha moeda da sorte. Bem idiota. Mas enfim, vocês vão entender. Era pra ser só um porta-caneta, mas eu boto minha ex-carta de motorista, uma carta pra eu lembrar, umas coisas na beira, um cadeado, enfim. Cartas de um jogo que... Gloomhaven, ótimo. Que caiu da caixa, eu coloquei aqui em vez de guardar, é minha vida. Mas voltando. Pedrão, beleza. Você já falou que é probabilidade, passou o conceito, mas eu quero saber calcular. Como que eu calculo probabilidade? E galera, isso vocês já sabem. E o exemplo é esta moeda. Tenho aqui cara ou coroa. E eu vou tirar cara ou coroa com você. Aí eu vejo o que você quer. Obviamente não estou te ouvindo, então não dá para saber. Vou dizer que eu quero cara. Legal? Aí eu vou e jogo essa moeda. Tecnicamente, a chance de eu ganhar é 100%, porque sou eu que mando aqui, eu que estou vendo a moeda, eu sou o professor. Mas, sendo um jogo honesto, e sim, caiu o cara, sendo um jogo honesto, quando eu peço o cara e jogo essa moeda, qual que é a probabilidade de eu vencer? 50% ou meio. E qual a probabilidade de eu perder? 50% ou meio. Perfeito. Então, duas coisas são importantes aqui. A primeira delas, o conceito de que probabilidade é complementar. Ou seja, a probabilidade de A acontecer mais a probabilidade de... Oh, meu Deus do céu! De A não acontecer, que por enquanto eu vou representar assim. Matematicamente essa representação é esdrúxula, tá? Mas eu não estou conversando com matemático. Eu quero só que vocês entendam. Então, a probabilidade de alguma coisa acontecer mais a probabilidade de ela não acontecer sempre vai ser 1 ou 100%. Eu sei que este é um pensamento bem bobinho. Eu sei que matematicamente poderia ter chamado de complementar de A, mas metade não me entender. Só que este pensamento bobo, ele vai resolver questões bem importantes pra gente, legal? Então, nunca esqueça ele. Além disso, você também já sabe como calcular a probabilidade de um evento. Se você respondeu meio corretamente, quer dizer que você já sabe calcular a probabilidade de um evento. E por que isso? Vamos conversar. Quando eu joguei a moeda e eu perguntei para vocês qual a chance de eu ganhar, você disse 50% ou meio, que é a mesma coisa, 50 sobre 100, meio. Por que você disse isso? Ué, Pedrão, bem fácil. Você pediu cara e você ganha quando sai cara. E tem cara e coroa, são duas possibilidades, uma em duas. Acabou. Se você entende isso, você já entende 90% do que você precisa para calcular uma porcentagem, uma probabilidade, desculpa. Por quê? Porque probabilidade vai sempre ser calculada através de uma fração. Uma fração entre o que a gente chama de evento e o que a gente chama de espaço amostral. Já vou traduzir. Então, probabilidade é uma coisa, a probabilidade de um evento é sempre o evento pelo espaço amostral. E eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Então vamos lá. O que vai ser o evento? Evento é o que eu quero que aconteça. Repara, a gente não calcula probabilidade, a gente calcula a probabilidade de algo. Você sempre calcula a probabilidade de alguma coisa. O evento é essa coisa. É o número de casos que te interessam, o número de casos que você quer que aconteça. Então, em outras palavras, o evento é o que você quer. O quero. E o espaço amostral é o cenário que você tem na questão. Se você não tem certeza se o que você quer vai acontecer, quer dizer porque existem outras possibilidades. E o conjunto de todas as possibilidades é justamente o que se chama espaço amostral. Então, ele vai ser o total de casos que podem acontecer.
Sempre que você identificar o número de casos que você quer, que te interessam, e o número de casos que você tem no total, fez a divisão de um para o outro, você tem a probabilidade da sua situação. Tranquilo até aqui? Crises? Dúvidas? Pedrão, até aqui tranquilo. Beleza, só que eu sei que não vai ser tão simples assim. Galera, aí que tá. Com certas correções vai ser simples sim. A grande dificuldade que a gente vai ter é identificar muitas vezes no enunciado o que é evento e espaço amostral, já que o examinador vai tentar camuflar isso pra gente. Mas tirando este probleminha inicial, o resto é diversão. Então, vamos começar a trabalhar agora com algumas questõezinhas sobre isso, a princípio muito devagar pra gente se soltar. Não é uma questão de prova a primeira que eu vou fazer, mas ela é uma questão importante que a gente vai usar mais para frente, tá? E depois eu consigo mostrar outras questões de prova para você ter uma ideia. Então, vindo aqui a primeirinha, ele fala assim: em um lançamento de um dado, encontre a probabilidade de, certo? Tá lá. Em um lançamento de um dado, encontre a probabilidade de. E aí eu trago vários itens, obviamente é uma questão de item, não é uma questão de prova, mas na verdade é uma questão de prova que eu transformei em itens para ficar mais legal da gente brincar. E bom, quando você lê uma questão de probabilidade, e aqui é o tipo de questão que não tem crise para descobrir que é probabilidade, porque ele fala. Tá? Aqui você sempre sabe qual é o tema. Quando você lê uma questão de probabilidade, a primeira coisa que você vai ter é o espaço amostral. E esse espaço amostral, ele vai ser definido pelo que está acontecendo. Então, por exemplo, em um lançamento de um dado. Nesse momento, ele já definiu para a gente o que é o espaço amostral. Quando você joga um dado comum, você tem ao todo 6 faces, o que significa que no resultado desse dado pode sair o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Estes são os possíveis resultados que nós podemos ter. Esse é o espaço amostral. Já sei que é o espaço amostral. Opa, o 0. Meu Deus do céu, eu tô maluco hoje. Botei o 0, cara, no dado. Que loucura. Que loucura. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tô com outra coisa na cabeça. Perdão. Então, eu já sei o nosso espaço amostral. Aquela parte de baixo já é 6. Ai, Pedro, pera aí, meu brother. Eu jogo RPG e eu sei que tem vários outros dados. Tem o D20, o D10, o D tal. Galera, se o examinador quiser um dado diferente, se ele quiser trabalhar com um dado de 20 faces, ele vai falar. Se ele quiser um dado em que só tem o número 1, ele vai falar. Quando ele falar um dado normal, é aquele que todo mundo pensa em dado. Um dado de 6 faces, numeradas de 1 a 6, no formato cúbico, e que coisa que muita gente não sabe, as faces opostas sempre somam 7. Então 6 com o 1, 5 com o 2, 4 com o 3. Acabou. Tá legal? E aí, com este espaço amostral na cabeça, vamos para os eventos que ele me pede. Então no item A ele fala: qual a probabilidade de resultar face 3? Então isso é o evento, certo? É a probabilidade de resultar o 3. É isso. E a gente acabou de falar, probabilidade vai ser sempre o evento pelo espaço amostral, o número de casos que me interessam pelo número de casos que eu tenho no total. Tá, Pedro, então se eu quero que tenha um 3, eu vou colocar 3 aqui? Não, meu irmão. Você vai colocar o número de casos que me interessam. Então, nesta situação, ao lançar o dado, só o número 3 me interessa. Então, tem uma coisa que me interessa, dentro de um total de 6 possíveis resultados. Então, a probabilidade de eu ter o número 3 é de 1 em 6. Ponto. Tá, Pedrão, vamos pro próximo para eu entender. Vamos junto. Aqui, ó. Qual a probabilidade agora do resultado ser um número par? Vamos junto. Agora, o evento é número par. Tá do meu dado, eu quero que um número par aconteça. Ou seja, quais resultados me interessam? O 2, o 4 e o 6. Então, o meu evento, número de casos que me interessa, são 3. Eu tenho 3 possíveis resultados.
dado o espaço amostral, um total de 6 possibilidades. Agora dá para simplificar, 3 em 6 é 1 sobre 2, ou meio, ou 50%, chame do que quiser, o que importa é que é tudo igual, variações de um mesmo número, fração decimal, percentual, mas é o mesmo número que eu tenho aí, e também a nossa probabilidade. Na sequência, qual a probabilidade de resultar um número primo? E aqui, como tem muita pegadinha em relação a número primo, eu vou rapidinho fazer um disclaimer aqui, porque uma galera se atrapalha, e o examinador meio que explora isso em probabilidade. O que é número primo? Talvez você lembre da tia Marocas, quando ela te ensinou que número primo era todo número que só podia ser dividido por 1 e por ele mesmo. Na verdade, essa definição da tia Marocas ela não está muito perfeitinha, tá bom? Não está muito perfeitinha. Essa definição ela tem um erro, mas é um erro tão sutil que é mais fácil eu te contar qual é do que te dar a definição correta que é feita. Então, cuidado, que pela definição da tia Marocas, o número 1 ele seria primo, porque o 1 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, que é o 1. Só que pela definição correta de número primo, que eu não vou falar para vocês, o número 1 não é primo. Então, se quiser manter o que a tia Marocas ensinou, que número primo é todo número que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, beleza. Só não esquece que o 1 não é primo, tá legal? Então, entendido isso, indo para os números primos agora, eu tenho o 1 não é primo, o 2 é, inclusive, o único primo par, o 3 é e o 5 é. Então, mais uma vez, tenho 3 números que me interessam em um cenário de 6 números no total. 3 em 6, 1 sobre 2, 0,5, 50%, meio, a mesma probabilidade do anterior. E vamos então para o último item desta leva. Ele fala agora, resultar um número par ou primo. Bom, agora eu quero par ou primo. E lembra que eu falei que essa questão mais para frente vai ser interessante? E ela vai ser mesmo, tá? Especialmente por este item. Só que por hora, eu vou passar por ele e vai parecer meio tranquilo. Não vai te causar grandes abalos, não. Mas mais para frente você vai perceber que esse item aqui, ele não é tão bobinho quanto parece. Mas por hora você nem vai perceber. Por quê? Vale par ou primo, ou seja, qualquer número que seja par ou seja primo é válido. O 1 é par? Não. É primo? Não. Tá fora. O 2 é par? É primo também. Conto 2 vezes, Pedrão? É lógico que não, né, irmão? Você vai contar 2 vezes. Já deu 2. O 3 é par? Não, mas é primo? É. Então vale. O 4 é par, o 5 é primo, o 6 é par. Ou seja, quando eu falo em pares ou primos, eu tenho 5 possibilidades em 6 no total. 5 em 6, nosso resultado. Pedrão, eu assisti uma live ou uma aula sua de análise combinatória e eu vi algo sobre o ou ser uma soma. Sim. E por que você simplesmente não somou essas duas probabilidades? Porque daria 100% que estaria errado. E o grande problema seria contar o número 2, duas vezes, tanto como par ou como primo. Por hora, foca em analisar o evento e o espaço amostral, que não vai ter crise. Mais para frente, a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo esse caso e você vai ver que ele pode ser bem interessante. Mas, por hora, esta primeira questão está resolvida. Eu prometi para vocês que hoje a gente faria também uma questão de prova. Então, vamos agora dar uma olhada numa questão que caiu em prova. Parece completamente diferente com o que a gente fez até agora, mas, no fundo, a ideia é a mesma. Só muda o cenário. Então, ele fala: o campo de batalha de uma partida de xadrez, repara que é legal que a questão consegue, em pouquíssimas palavras, ser emocionante e broxante ao mesmo tempo.
certo? Começa o campo de batalha, você fala, yeah! De uma partida de xadrez. Nerd. Então, assim, ela começa em alta e de repente partida de xadrez baixa. Era clickbait, né? Isso aqui era clickbait. Campo de batalha era clickbait. Acabou. Este, por sua vez, é dividido em 64 quadrados menores, dispostos em 8 linhas e 8 colunas, em cores claras e escuras alternadas. A torre pode se movimentar para qualquer número de casas na linha ou na coluna. Quando o rei está para ser atacado por uma peça inimiga, disse que este está em xeque. Considere um tabuleiro como apenas um rei posicionado conforme figura abaixo. A figura aparece aqui. Se posicionarmos aleatoriamente uma torre inimiga em qualquer casa desse tabuleiro, exceto na casa em que se encontra o rei. Meu Deus, deu uma travasada aqui. Qual é aproximadamente a probabilidade de que esta torre coloque o rei em xeque? Vamos respirar, vamos respirar. Essa questão basicamente ficou metade do enunciado ensinando a gente a jogar xadrez. Quem já conhece já sabia disso, quem não conhece é difícil de entender pelo texto. Então tem um tabuleiro de xadrez, 64 quadradinhos. Neste tabuleiro tenho o rei. Aqui está a peça do rei. Todo pimpão. Aí ele conta pra gente que existe uma peça que é a torre, que eu vou representar com essa bolinha vermelha. Ele diz que a torre ela pode se mexer qualquer número de casas na linha ou na coluna. Então, essa torre, para onde ela poderia se mexer? Para qualquer casa que esteja na linha dela ou para qualquer casa que esteja na coluna dela. Beleza? E aí ele conta pra gente o que é o xeque. Quando o rei ele tá numa posição que ele pode ser atacado, e como que você faz para atacar no xadrez? Você coloca uma peça em cima da outra, na posição da outra. Quando o rei está para ser atacado, a gente fala que esse rei está em xeque. Então, por exemplo, olhando agora, dá para você perceber que esta posição da torre não colocaria o rei em xeque, concorda? Ué, Pedrão, como assim? E se eu mexer a torre para cá e depois para cá? Peguei ele, ok. Só que isso não foi em um movimento, quer dizer que o rei não está para ser atacado. A partir do momento que você mexe a torre para cá e ela está nessa posição em que sim, agora ela pode atacar, aí sim eu diria que ele está em xeque. Então a torre nesta posição, por exemplo, não deixa o rei em xeque. E aí o que ele falou foi bem simples. Eu vou colocar neste tabuleiro aleatoriamente em qualquer um dos quadradinhos, exceto naquele em que já tem o rei. Eu vou colocar uma torre em qualquer um desses quadradinhos, de novo, exceto naquele que já tem o rei, e eu quero saber qual a probabilidade de que essa torre coloque o nosso rei em xeque. E eu estou fazendo todas essas explicações porque eu agora quero dar um tempinho para vocês pensarem e calcular. Então, para vocês, 2 minutinhos, 3 minutos, você bonzinho, 3 minutinhos para vocês calcularem e eu já mato. Vai, galera, detona geral.
2 minutinhos. Mais 40 segundos. Bora, já deu tempo. Então vamos lá. Eu quero colocar aqui uma torre em alguma posição aleatória e eu quero saber a probabilidade dessa torre colocar o rei em xeque. Então, a probabilidade da torre colocar o rei em xeque. É isto que eu quero. Lembra, probabilidade é sempre evento pelo espaço amostral. O número de casos em que acontece o que eu quero pelo número de casos que eu tenho no total. Então, primeiro, o que eu quero que aconteça? Qual é o evento? Eu quero que a torre coloque o rei em xeque. Então eu vou ver quais são as possibilidades em que isso aconteceria. Como a torre se movimenta na linha e na coluna, quer dizer que se a torre estiver na mesma coluna ou na mesma linha que o rei, ela vai conseguir colocar o rei em xeque. E para que isso aconteça, então, existem 7 possibilidades. Aqui na linha, calma aí que eu fiz besteira. 7 possibilidades. Ô danado. Aqui na coluna, perdão, falei ao contrário. E 7 possibilidades também na linha. Ai, Pedrão, mas se você estiver do lado do rei, o rei vai e te ataca. Não interessa, ele está em xeque, ainda que a solução seja depois bem favorável para ele. Tá lá. Então, qualquer uma dessas posições em que a torre tiver, o rei vai estar em xeque, lembrando que eu não posso pegar a torre e colocar direto em cima do rei. Ele não deu essa chance. Então, tenho 7 aqui, eu tenho 14 casos que me interessam. 14 casos em que, ao colocar o rei, este deixaria ele em xeque. Dividido pelo número de casas que eu tenho no total. Pedrão, facinho, facinho. O tabuleiro tem 64 casas. Cuidado, eu não posso colocar na casa que se encontra o rei. Então não tenho 64 possibilidades, mas sim 63. Essa divisão não é a divisão mais feliz do mundo, mas ao fazer você vai descobrir aproximadamente 0,22 o que a gente tá careca de saber, pelo menos um de nós aqui claramente está, que é 22% aproximado, porque a conta continuaria, não pararia aí, mas ele mesmo disse que seria aproximado a nossa resposta final, alternativa C de Carcamano. Tranquilidade? Crises? Dúvidas? Então tá lá, resolvida essa parada, certo? Resolvida essa questão, ela é uma questão de prova, e repara que, mais uma vez, o que a gente usou aqui foi o simples conceito de evento pelo espaço amostral. Pedrão, vão ter questões mais complicadas de probabilidade? Sim, lógico. Pedrão, vão ter temas mais difíceis? Sim, dá para explorar. Mas eu quero que vocês entendam desde já que estes temas não funcionam assim.
A aula de hoje foi a parte fácil que não cai. E aí depois, mais pra frente, vai vir em outras lives a parte difícil, essa sim que cai. Não, não é isso. O que mais cai de probabilidade? O que a gente viu aqui hoje. Evento pelo espaço amostral. Esse é o grosso. Dá pra ter coisa pior? Dá. Pode cair questão mais difícil? Pode. E a gente vai se preparar em outras lives, outros momentos para isso. Mas isso aqui é a base, é o que mais aparece. E sinceramente, mesmo o mais difícil, o que vai vir depois, o que vem para frente, ele não é uma variação tão grande disso. São só situações um pouquinho mais complicadas, que a gente tem que pensar um pouquinho mais a fundo, como por exemplo eu disse, que este D, na verdade, seria. É que como eu induzi vocês à solução, matou, vocês não percebem. Mas mais para frente eu quero problematizar um pouco esse caso e mostrar que dependendo de como o examinador explore a situação, ela pode te atrapalhar um pouquinho, tá legal? E galera, por hora não dá tempo de a gente começar uma outra parte, e eu acho que nem é interessante, porque é importante agora que vocês deixem esse conhecimento sedimentar, dá uma respirada para que a gente possa avançar depois mais para frente. Lembrando, qualquer dúvida que você teve sobre a live de hoje ou sobre qualquer outra live, cara, sem crise, só mandar para mim no Instagram, inclusive nem só de lives, de qualquer dúvida que tiver, manda para mim no Instagram. Do fundo do coração, espero que tenham gostado, entendido demais essa aula. Para mim foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Um beijo enorme, até uma próxima aí. Tchau, valeu!